É um amém bem forte para Jesus, porque Ele é digno. Quero antes de ministrar, já dar alguns avisos. Enfim, diz e cantou, na terça-feira nós teremos culto nos lares. Será na casa do irmão Gerlan, lá na Malvina. Então, sairemos daqui às 19h15, na porta da igreja. Fica perto do Macedo ali, perto da Cardigiba, por ali. Ali é a Malvina? Quanto? Já atrapalha a Carla Malvina ali. Ali é a Malvina 1. Então, quem mora já na Malvina, nós nos encontraremos por lá de lá. E quem não, quem mora por aqui, sairemos daqui com a sprint às 19h15 e estaremos na casa de Gerlan, cultuando ao Senhor, se assim Ele nos permitir, ministrando a palavra lá na sua casa. E será bênção e contamos com os irmãos aí, em nome de Jesus. Na quarta-feira, nosso culto normalmente aqui, se Deus assim nos permitir, Cadê o Rony? Sábado. Duda, sábado, trabalho com os jovens, não, que já teve sábado, né? Tá, é mesmo, misericórdia, minha cabeça como tá. Sábado é o nosso jantar, sábado é o nosso jantar do Dia dos Namorados, lá em Enjoo Buffet ainda tem vagas, e os irmãos que quiserem, puderem, estejam conosco lá, nós estaremos nos dividindo por conta do jogo, e aí, então, para agradar a todos, teremos o período do jogo, estaremos transmitindo lá o jogo, com o data show, projetando lá na parede, e assim que concluir o jogo, terminar, a gente começa então com a palestra mais rápida, e logo após o jantar, vai ser bênção também da mesma forma, em nome de Jesus. E domingo pela manhã e à noite, normalmente aqui, se Deus assim nos permitir. Obrigado aí, Thay, pela lembrança, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como já anunciei hoje pela manhã ou à tarde, nós queremos compartilhar com os irmãos sobre um amor inexplicável. E quando falo de um amor inexplicável, como explicar um amor se coloca um tema que ele é inexplicável? E aí vou mostrar isso para os irmãos agora. Duda, por gentileza, Oséias capítulo 1, versículo 1 e 2. Pode colocar em qualquer versão aí, porque eu trouxe o Novo Testamento. Nem o Velho Testamento eu trouxe. Então, vou ler qualquer um aí. Palavra do Senhor que veio a... Palavra do Senhor que veio a Oséias. O que foi que veio a Oséias? Vamos prestar atenção nos detalhes, tá? Quem enviou uma palavra para Oséias foi Deus. Deus falou com Oséias. A gente lê a Bíblia assim, nos mínimos detalhes, observando os detalhes para aprender. Quem falou com Oséias foi Deus. Ninguém falou com Oséias senão Deus. Deus não mandou recado por absolutamente ninguém, senão Ele mesmo falou com Oséias. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Foi exatamente no período em que os reinos foram divididos, né? Roboão, Jeroboão, e ele foi contemporâneo de Isaías, enfim, esses detalhes todos aí que não convém nem estar falando agora. Versículo 2, Duda, por gentileza. Tá ótimo, obrigado. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, Deus disse para Oséias, vá, tome para você uma prostituta. Veja o que foi que Deus estava falando para Oséias. Tome uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição, porque esta terra se prostitui constantemente, afastando-se do Senhor. Pode deixar até em Oséias, que daqui a pouco a gente vai para outro versículo, rapidinho aí. Deus chega para Oséias, já era profeta, e diz para ele, não vou entrar na questão se foi uma alegoria ou real. Não vamos entrar nessa questão. Deus chama Oséias e diz, vá na terra de prostituição, tome uma prostituta e case com ela.
e tenha filhos com ela. E aí teve 3 filhos, Jezreel, Lohomã e Loami. Os 3 filhos têm nomes de juízos, posteriormente eles são transformados, isso fazendo alusão a Jesus Cristo, que faz a transformação e etc. e tal. Daqui a pouco eu explico melhor para vocês. Fato é que Deus fala para Oséias ir a um lugar pagão, a terra que estava cheia de prostitutas, a terra estava prostituída, e tomasse uma mulher dessas de prostituição, que estava enveredada por esse caminho, e casasse com ela, e tivesse filho com ela. Oséias foi lá, casou-se com essa mulher, e teve filhos com ela. Depois que isso acontece, capítulo 3 agora, Duda, por gentileza, e versículo 1. Novamente o Senhor diz para Oséias: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados e as uvas passas. Nesse período em que a mulher de Oséias teve os filhos, deixou juntamente com os filhos e retornou para a sua vida de prostituição. No contexto, ela se julga necessitada de perfumarias, de comida, etc. e tal. Então ela volta à vida de prostituição e agora, depois de depender de outros maridos, ela se torna prisioneira. No contexto do capítulo 3, Oséias, para readquiri-la, ele teve que pagar 15 moedas e ainda um pouco de cevada. Agora imagine você, só pense e tente se colocar no lugar de Oséias. Você se casa com uma prostituta, um prostituto, sem pensar na possibilidade, probabilidade de se tornar o falatório da cidade, quem sabe a pessoa mais conhecida por causa disso. Tem filhos, depois disso, a mulher, o marido, volta à prostituição de novo, e aí você vai lá, novamente, por causa do amor, quer de volta, paga o preço da redenção, ama e traz novamente. Só se imagine. E sem responder para mim, responda para você mesmo. Quem teria coragem de fazer isso? Como explicar um amor tão grande assim? Esse é um amor inexplicável. Não tem explicação para este amor. O Senhor está retratando Oséias como Deus e Gomer, que era o nome dessa mulher, Israel. E vamos trazer Gomer, eu e você, hoje. Hoje nós somos Gomer. Quando penso nisso, você pode pensar, não, o que é isso? Eu nunca adulterei, nunca me prostituí. Nós somos a noiva de Cristo e todas as vezes que nós flertamos com qualquer coisa do mundo, nós estamos adulterando. Porque no conceito e no contexto histórico de Israel, cultural, o noivado já é uma aliança tão comprometida quanto o casamento. Num contexto histórico de Jerusalém, dos hebreus, dos judeus, o noivado já é uma aliança de casamento. Só não tinha um relacionamento sexual, mas o período do noivado já era uma aliança de casamento, um compromisso de casamento. Portanto, estamos noivos
de Cristo, noivas, né? Nós somos a noiva de Cristo e como noiva nós estamos esperando só o momento para nos casarmos, que será na vinda dele e nós nos encontraremos com ele e haverá as bodas do Cordeiro. Enquanto isso não acontece, já temos esta aliança com Deus, este compromisso com Jesus de noiva. E com esse compromisso que temos com Jesus de noiva, todas as vezes que voltamos a praticar o que praticávamos antes, estamos como Gomer. Todas as vezes que pecamos, estamos como Gomer. E qual a diferença então de Gomer para nós? O Senhor foi lá e nos resgatou, o Senhor foi lá e nos alcançou e pagou um alto preço por nós. E este alto preço foi com seu próprio sangue, nós estaremos participando daqui a pouco. Este sangue que foi pago por nós, nos redimiu, nos lavou, assim como aconteceu com Gomer. Ele foi lá, buscou, trouxe, amou, depois saiu de novo, foi lá novamente, amou, buscou, resgatou, redimindo, pagando o preço de uma noiva. E o Senhor fez isso. E aí nós voltamos e fazemos a mesma coisa. Cometemos os mesmos pecados, cometemos as mesmas iniquidades. Continuamos traindo o Senhor, continuamos pecando contra o Senhor, continuamos sendo adúlteros, continuamos como Gomer, mas o Senhor, com sua infinita misericórdia, Ele continua nos amando, porque o seu amor é incondicional. O seu amor é incondicional, o seu amor é inalterável e o seu amor é inexplicável. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, se não me falha a memória, acho que é 14, ele diz que o Senhor pegou a nota promissória que era contra nós, riscou-a, cravando-a na cruz. Ele pagou o preço de noiva por nós. Por que ele fez isso? Porque estávamos mortos, Efésios capítulo 2, versículo 1, nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos nas nossas ofensas, mas Ele nos amou com um amor incondicional. Este é o amor de Jesus, um amor inexplicável. O objetivo? Nos redimir, nos salvar. Qual a finalidade? Por que o Senhor nos amou? Ele nos amou para nos resgatar, para nos perdoar. Ele nos amou para nos tirar do lamaçal do pecado, para levar, para morar com Ele, para que onde Ele estiver, nós também possamos estar. E quando e como isso vai acontecer? Irmãos, quando lemos, e hoje eu li muito o livro de Romanos, que eu achei muito interessante, é motivo das nossas reflexões, inclusive, se Deus permitir, agora em julho, a gente começa a nossa EBD, que seria em abril, falando sobre Romanos. No capítulo 5, no versículo 10, diz que nós éramos inimigos. Eu acho muito interessante essa fala de Paulo. Éramos inimigos de Deus. Quando penso que eu era o inimigo de Deus, quando penso que estávamos afastados dele, e também Romanos, né, tanto 3:23 quanto 6:23, quando diz que todos os pecados destituídos ficaram na glória de Deus e que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida e vida eterna. E aí quando pensamos que Paulo diz aos romanos que éramos inimigos de Deus e ele nos reconciliou consigo mesmo, porque Deus nos reconciliou, porque éramos inimigos e enquanto inimigos não tínhamos a probabilidade de morar nos céus, mas ele nos reconciliou, fazendo com que pudéssemos ser resgatados, redimidos para ir morar com Ele. Qual é a finalidade? Salvar a humanidade. E qual o meio? O amor. O amor incondicional. O amor inexplicável. Mas aí continuamos como Gomer. Continuamos pecando, costumeiramente, cotidianamente. E aí nós vamos lembrar do versículo, falei do versículo 10, foi do capítulo 5, versículo 20 de Romanos 5, que diz: onde abundou o pecado, o pecado de Gomer abundou e superabundou. Abundou porque ela era uma prostituta, casou-se, foi liberta, se tornou uma dona de casa, depois ela abandona o esposo, abandona a família, os filhos e volta novamente.
agora superabundou a graça por causa do pecado que se tornou muito maior ainda. Mas tem um detalhe que eu gosto de lembrar quando penso em Romanos 5:20, que é Romanos 6:1. Romanos 5:20, conforme todos citaram, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas Romanos 6:1 diz: permanecerei no pecado para que a graça de Deus abunde? Se eu quero que a graça de Deus seja superabundante em mim, eu vou ficar pecando para que ela seja grande, para que ela seja abundante ou superabundante em minha vida? O versículo 2 responde do capítulo 6: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, Paulo está dizendo, se estamos em pecado, e por maior que seja o pecado, o amor de Deus é tão inexplicável que ele perdoa qualquer pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Deus perdoa qualquer pecado se houver arrependimento. É o único segredo, que não é nem mais segredo, todos nós sabemos. É preciso confessar e se arrepender. Só isso. E o seu amor inexplicável por nós nos alcança. E por meio da sua graça superabundante em nós, ele nos resgata e nos paga. Paga o preço que estava contra nós, essa nota promissória que era contra nós. Agora, estando livres do pecado, tornaremos a metermos debaixo do jugo da servidão, como está lá em Gálatas capítulo 5? Não, de maneira nenhuma. Nós que já estamos libertos, devemos viver a vida na liberdade com que Cristo nos libertou. E essa liberdade que Cristo nos libertou é provada pelo seu grande amor, Romanos 5:8. 5:8. Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus não morreu na cruz porque somos bons, senão não precisaria nem Jesus vir cá. Se nós fôssemos tão bons quanto nós pensamos que somos, Jesus Cristo não precisaria nem ter vindo a este mundo morrer. Se ele veio morrer porque, houve a necessidade. Não houve a necessidade. Se ele veio morrer por nós, é porque precisávamos que alguém pagasse um preço que nenhum de nós teria, teve, terá ou tem de pagar. Portanto, qual o tamanho do pecado que você cometeu, que eu cometi, que nós cometemos? Estive conversando com um rapaz, que o ano passado, ano retrasado, não me lembro. Ele chegou a frequentar aqui a igreja algumas vezes. E conversando com ele, falando acerca da Bíblia, de Jesus e tal, quando fui visitá-lo. E ele disse assim, eu cometi um pecado muito grande. Não, cometi um erro muito grande. De maneira que não tem salvação para mim. E claro, quando fala uma coisa dessa, você imagina 1000 coisas. Mas nas 1000 coisas que você imagina em 1000 ou mais situações em que Deus perdoou pessoas que a gente pensa assim, né? Aparentemente, situações muito mais difíceis. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar, já ouviu o testemunho de alguém que por meio dele houve-se uma chacina e matou tantas pessoas? Quantos traficantes de drogas vocês conseguiram ouvi-los dizendo, eu era, mas Jesus me transformou. Eu matei, fiz isso, mas Jesus me resgatou. Porque o amor de Jesus é inexplicável. Não existe quantidade de pecado, tamanho de pecado, para que ele possa perdoar. O seu amor é infinito e não precisamos fazer absolutamente nada mais ou a menos para mudar o amor de Deus, porque ele é inalterável. Nós não conseguimos mudar em circunstâncias nenhuma o amor de Deus. Se nós fizermos o que é bom o dia todo e todo dia, Deus não vai nos amar mais por causa disso. E nem se nós fizermos tudo errado todos os dias e o dia todo,
Deus não vai nos amar menos por causa disso, porque o seu amor é incondicional, independe de circunstância. Ele nos ama com amor eterno. Está lá em Jeremias 31, acho que é versículo 3. Com amor eterno te amei e com misericórdia, com benignidade eu te atraí. Portanto, quando pensamos, examinando esse texto de Gomer, quando Deus, ilustrando, diz para Oséias, Oséias vá até uma terra de prostituição, tome uma mulher prostituta, casa com ela, e depois ele explicando para Israel, diz, assim é vocês, assim é você, ó casa de Israel, assim são vocês, ó povo de Israel. Chamei Israel como meu povo, e vocês me traíram. Eu resgatei vocês de novo e vocês continuaram me traindo. Eu paguei um preço por vocês. Agora Oséias sente na pele o que é estar amando, buscando, redimindo, cuidando e sendo traído. Mas continuar amando a todo tempo, a todo custo, porque é isso que Deus faz. O texto áureo da Bíblia, eu acredito que todos saibam, não vou nem citar referência, diz: os mais antigos aí salvaram a classe. Desce, Walter. Deus amou o mundo de... Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, ele amou o mundo de tal maneira, não tem medidas, que deu o seu filho, ele fez por nós. E aí, onde estou hoje pela manhã, que a ação vale mais do que a intenção. O Senhor não teve a intenção de salvar, e outra coisa, Jesus nunca foi um plano B. Jesus já havia morrido por nós antes da fundação do mundo. Antes que o homem caísse, antes que o homem pecasse, já existia o plano de redenção, porque Deus é eterno e sabia já que o homem ia pecar. Portanto, Jesus já era o plano redentivo. Deus amou o mundo, foi o que ele fez, enviou o seu filho para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que ele faz. Ele fez. Ele faz. O que foi que ele fez? Deu o seu único filho com um amor incondicional. O que foi que ele fez? Amou-nos de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no lugar daqueles que o traíram, daqueles que continuam traindo. Quando a gente pensa nessa possibilidade, e aí eu gosto de pensar muito a respeito disso, quem de nós, irmãos, por melhor que sejamos e por maior amizade, amor, carinho que tenhamos por alguém, tem condições, tem coragem de dar o filho por qualquer um, qualquer pessoa? Quem de nós, por mais que amemos, temos a coragem de dar o filho para morrer no lugar de outra pessoa? Por mais que essa outra pessoa, nós tenhamos uma estima muito grande, um amor muito grande, um carinho muito grande, gostamos demais, demais, demais. Por mais que essa pessoa seja nossa melhor amiga, nosso melhor amigo, quem de nós tem a coragem de dar o seu próprio filho? Jesus, ele deu sua própria vida. Deus não levou em conta que, enviando seu filho, as pessoas cuspiriam, as pessoas zombariam. No momento em que ele estava prestes a morrer na cruz, e ele falou sobre o seu sangue, sobre o seu corpo,
foi interrogado por Pilatos. Depois de ser sentenciado, condenado, foi entregue aos soldados. E os soldados pegaram uma coroa, porque diziam: se ele diz que é rei, todo rei tem uma coroa. E colocou uma coroa. Mas aquela coroa não entrou na cabeça de Jesus, e eles pegaram uma cana. E com a cana, está lá junco é cana, batiam na coroa para que ela entrasse na cabeça de Jesus. E aqueles cravos começaram a afundar na cabeça de Jesus. Imagine que a gente toma uma pancadinha na cabeça e já dói. E Jesus tomando pancadas com a cana e aquela coroa, mais ou menos exemplificada aqui, como Zailana fez, entrando na cabeça de Jesus. E depois pegaram um madeiro, colocaram sobre ele e mandaram levá-lo. Enquanto ele levava, ele era chicoteado. No chicote tinham nas pontas bolas de chumbo com pedaços de ossos pendurado por um pedaço de couro, para dar mobilidade ao osso, para pegar velocidade na bola de chumbo e o osso para fazer o rasgo. Enquanto Jesus caminhava carregando o seu objeto de crucificação, ele apanhava. Esse foi o tamanho do amor dele. E as pessoas meneavam a cabeça, e as pessoas meneavam a cabeça, e ele ia caminhando, até chegar a um lugar chamado Gólgota, ou caveira, em hebraico. Chegando ali, ele foi crucificado. Pegaram uma lança e transpassaram. E quando ele disse que estava com sede, o soldado pegou a lança, pegou uma esponja, colocou vinagre e deu para ele beber. E tudo isso porque ele nos amou de tal maneira, de uma maneira tão inexplicável, que nós não conseguimos mensurar o tamanho desse amor. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, 17, mais ou menos por aí, que o amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual constrangimento nos causa o amor de Cristo? É que ele morreu por nós. E o que nós fazemos em detrimento a isso? Aí tem uma música que faz parte do Inário e é muito conhecida, e eu gosto de lembrar-me dela. Morri na cruz por ti, e o que fazes tu por mim? Se o amor de Cristo nos constrange, que tipo de vida cristã é que eu vivo, se esse amor me causa constrangimento? Se o amor de Cristo é tão grande, como eu tenho mostrado, revelado isso ao mundo, se o amor de Cristo é de fato tão inexplicável e tão grande, como eu tenho mostrado isso às pessoas através do meu cotidiano, ou como eu tenho assumido esse amor em minha vida. Porque quando pensamos em João capítulo 5, por exemplo, Jesus Cristo falando para os seus discípulos, aquele que crê, ouve as minhas palavras e crê em mim, tem a vida eterna. Quando ele fala crê em mim, significa confiar plenamente num plano redentivo. Esse é o termo original. Não significa, eu creio, eu acredito. Não, não é acreditar. É confiar plenamente num plano redentivo, redentor. Isso é crer. Então eu creio plenamente no plano de Deus de redenção para a minha vida. Se sim, eu creio em Jesus. Eu sinto esse amor de Deus a ponto de entender que Ele perdoou os meus pecados, independente do tamanho deles.
Eu sinto esse amor de Deus na minha vida, de entender que, independente do que eu tenha feito, hoje eu sou uma nova criatura, porque Deus me amou, e com este amor inexplicável, Ele me transformou, e hoje sou uma nova criatura. Eu consigo sentir esse amor de Deus, e consigo exalar esse amor de Deus para as outras pessoas. Somos como Gomer, casados, traindo, fomos resgatados, depois abandonamos, voltamos às práticas, e aí vou fazer uma pergunta e vou encerrar com essa pergunta. Eu queria que você levasse no coração essa pergunta e respondesse para vocês mesmos. Oséias foi lá, pegou Gomer na casa de prostituição, tomou como esposa, casou-se com ela, teve filhos com ela. Depois ela separou-se de Oséias, deixou Oséias, abandonou seus filhos, voltou para a vida de prostituição. A pergunta é, e depois Oséias foi lá e buscou novamente, pagou o preço de noiva e trouxe. A pergunta é, se ela tivesse morrido sem ter sido resgatada por Oséias, ela morreria como esposa de Oséias ou como uma prostituta? Se nós morrermos como noiva de Cristo, nós iremos morar com Ele a eternidade. Se morrermos como prostituta, nós iremos morar sem Ele na eternidade. A escolha é de cada um de nós. Por isso Deus deu o livre arbítrio, poder de decisão. Eu decido. Responda para você. Se ela morre sem ter sido resgatada novamente, ela morreria como esposa ou como prostituta? E a resposta é óbvia. Se você morresse hoje, ou morrer hoje, que ninguém sabe, você morre como noiva ou como uma prostituta? Sai daqui essa reflexão nessa noite. Em nome de Jesus. Quero convidá-los a levantar-se. Vou dar você a fechar os olhos. Eu já vou convidar Rony aqui. Eu vou passar para ele fazer essa parte da ceia. O Gogó aqui já deu o que tinha que dar. E já convido os diáconos e diaconisas também, em nome de Jesus. Enquanto os diáconos e diaconisas estão vindo, Rony vai estar orando juntamente com você. E nessa oração você vai falar profundamente com Deus acerca do seu relacionamento com Ele. Seu relacionamento é um relacionamento de noiva ou de concubina? É um relacionamento de noiva ou de amante? É um relacionamento de noiva ou um relacionamento de prostituta? Como está o seu relacionamento com Deus hoje e agora?
Em nome de Jesus. Que possamos refletir, Senhor, nessa. E nesse momento, Senhor, vamos participar dos. Que possamos refletir, Senhor. Qual decisão nós temos tomado? E que nessa noite, Senhor, esse suco de uva, Senhor, simboliza o teu sangue. O sangue do Senhor Jesus que se entregou em um plano eterno para nos resgatar, para nos salvar. E esse pão, Senhor, que simboliza a carne, como foi que com pedaços de ossos rasgava a carne de Jesus. E esse pão que simboliza isso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, continue conosco nessa noite, Senhor. E que tua graça, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Pai. E que nesse momento, Senhor, possamos refletir o que somos. E que possamos a cada um a nós mesmos. Porque a decisão, o livre-arbítrio,
Todos receberam? Todos que vão ceiar, receberam? Ou tem alguém que não recebeu? Viu alguém? Sinaliza. Não? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11. No versículo 28. Depois de ele ter dado esse discurso, e ele falando sobre o momento da participação da ceia do Senhor, ele disse: mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Antes disso, no versículo 23, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei e ensinei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. Esse pão, quando o pastor, ele, na sua ministração, ao término da ministração, ele citou o momento onde Jesus ele foi crucificado. E além de ser crucificado, onde no momento que ele foi condenado, inocente, para nos salvar, ele levando a cruz, onde ele ia ser crucificado, e além de ser humilhado, maltratado, e levando a cruz onde ia morrer, ele simplesmente apanhou. E como ovelha muda, ele não disse uma palavra. E o momento que ia levando a cruz pesada, ele apanhava com um chicote que tinha chumbo e ossos, pedaços de osso, e rasgava a sua carne. E ele derramou todo o seu sangue para nos salvar. E quando a sua carne era rasgada, esse pão simboliza a carne de Cristo.
o apóstolo Paulo, no versículo 24. E tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando daquele dia. E estamos lembrando até o dia que ele voltar. Porque ele vai voltar. As promessas têm se cumprido. Por mais que muitos dizem que estão se passando os dias e já se passaram 2000 anos e nada acontece, vai voltar. Vai voltar. Essa é a certeza que nós temos por meio da palavra. Porque como era nos dias de Noé, onde muitos não acreditavam. Muitos não acreditavam. Quando Noé anunciou que ia chegar o fim está próximo. Muitos não acreditaram. E veio o fim. E muitos foram, ou quase todos foram mortos. Só Noé e a sua família foram salvos. Nós estamos lembrando, nós estamos participando nesse momento, nós estamos lembrando que ele vai voltar. E vamos anunciar isso até que ele venha. Participe do pão em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Pai bendito, meu Deus. No versículo 25, Pai bendito, Senhor. depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice. Depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É um momento de reflexão. Sabe, esse é um momento de você examinar a si mesmo. Porque esse sangue, esse suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, como cantamos, nos torna mais salvo que a neve. Então, o que passou é passado. O que passou, passou. Não interessa mais. Claro que as consequências é inevitável. Mas Jesus ele nos dá esse momento, esse exato momento, para agirmos diferente e tomarmos uma decisão diferente. Como foi dito essa noite, o livre-arbítrio, o poder de decisão, isso é individual, isso é pessoal e depende de cada um de nós. E Jesus Cristo, ele, de livre e espontânea vontade, ele se entregou para morrer por cada um de nós. Independente do que fazemos no passado, fizemos no passado, ou o que fazemos, ele está pronto a nos perdoar. E precisamos ter essa disposição e essa vontade de confessar, porque ele perdoa. Não importa o que você fez, ele perdoa. E Jesus Cristo ele derramou todo o seu sangue para nos purificar. E nesse instante, temos essa oportunidade de participar da ceia do Senhor e tomar desse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus, para que sejamos alvo como a neve. Participe em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Seu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor.
por tudo quanto o Senhor Deus nos proporcionou, Senhor. Por esses momentos, Senhor, tão extraordinários. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada um que veio à tua casa nessa noite, Senhor. Meu Deus, com propósito, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de te sentir, Senhor, de aprender mais de ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, e que nesse momento, ó Deus, participou desse momento extraordinário, Senhor. E nós lembramos daquele dia, do dia que o Senhor se entregou, morreu. E aprendemos, Senhor, e sabemos e temos a certeza que o Senhor Deus ressuscitou no terceiro dia. E hoje vive eternamente. Hoje vive eternamente. Em Cristo. Uma noiva que está esperando a espera do noivo. Vamos encontrar com ele. Vamos continuar dizendo: santo, 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 santo. É santo, vamos cantar e adorar o nome dele. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Muito obrigado, Senhor. E que, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, que possamos direcionar dia após dia. Que possamos, em nome de Jesus, buscar a tua presença. Que possamos, em nome de Jesus, buscar a tua face. E que possamos, em nome de Jesus, nos entregar a ti todos os dias. Ó Deus, totalmente a ti, completamente a ti. Porque só em ti há esperança. Só em ti há, ó Deus, há o conforto. Só em ti há a paz. Só em ti, Senhor, há a vida eterna. Ó Senhor Deus, continue conosco. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Assim finalizamos o culto dessa noite. Você pode sair do seu lugar. Dê aí um abraço bem no seu irmão. Dizendo para ele: olha, o Senhor, ele não desiste de você. O Senhor não desiste da tua vida. O Senhor não desiste da tua casa. O Senhor não desiste da tua vida. Senhor, dê a todos você uma semana em paz. Em nome de Jesus. Não importa quem você é, o que você fez. Seu carro conhece o você caiu, tentando acertar. Tristeza, desespero, choro. Não importa pra onde você for, mas choro igual da noite. Não tem se de ele não desiste. Só importa ter você. Sabe assim, ele não desiste. Só importa ter você. Just chora, não importa pra onde você for, se de você, ele não desiste.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu sangue e não desiste de você. Ele não desiste de você, se importa com você. Eu nunca vi ninguém na minha assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Eu nunca vi alguém teu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Oi. Eu não tô nem sabendo disso. Quem disse? Sei que no domingo de junho sempre é. Falou isso mesmo. Ah, sei. Não sei não, tá no calendário anual aí, né, comigo. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma coisa aqui pra... Só lembrei do pastor. Calendário anual. Igreja. Vai calar. É. O próprio departamento está parado, estagnado. Aí vai fazer uma festa do nada.